Boa noite a todos e todas nessa noite de 25 de março, onde estamos fazendo o lançamento oficial do nosso livro Dialética da Autoria, Proposição Metodológica do Resgate da Formação Inicial e Continuada Docente. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar com vocês esta noite. Bom, mas antes de nós entrarmos propriamente no nosso tema de hoje, que é o lançamento do livro, eu não poderia deixar de comentar e refletir um pouco, né, sobre a situação em que o país se encontra, as tantas vítimas que a Covid-19 tem feito no Brasil. Então, a gente fica até sem como falar do que está acontecendo, né? Estamos aí chegando a mais de 300 mil mortes, né? Acredito que em pouco tempo estaremos alcançando isso. Se continuarmos na mesma metropolítica que estamos até hoje, né? Precisa mudar, alguma coisa precisa de ser feita, mas é só para trazer então essa lembrança, né? Essas pessoas que estão partindo e de muitos que se encontram nos hospitais, talvez até um parente de alguns dos nossos alunos, dos nossos amigos que estão nos assistindo agora, possa estar nessa situação. Algo extremamente lamentável, né? Porque a situação chega, infelizmente, de uma forma que, quando a gente analisava que a situação ia mudar, ao contrário, ela mudou, mas de um lado muito negativo. E parentes, amigos de conhecidos, todo dia nós temos notícias de falecimento ou até internações. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que está aí, esse momento está acontecendo, a importância dessas medidas de prevenção, que continua e tem que continuar, assim como quando nós tivemos essa ideia de fazermos o livro, nosso maior interesse era estar com amigos e conhecidos, fazendo um momento presencial com todo mundo, mas infelizmente esse momento não vai acontecer agora. Por isso a gente optou pela parceria da Multiatual e em promover esse encontro com vocês virtualmente, até que a gente possa estar com todos vocês presencialmente, fazendo o momento que a gente tanto sonhou. Então a Covid-19 veio e mudou tudo, né? Então hoje nós temos que estar fazendo essa apresentação, né, esse lançamento de forma virtual, que é uma forma mais segura, né? Devido à atual conjuntura mundial, não é só algo isolado no Brasil, mas é o mundo todo que se encontra nessa dificuldade, né, vou colocar assim. Mas os análises políticos e também sociológicos e de toda sorte indicam que o Brasil hoje é um dos piores países para se viver se a gente for pensar na relação da Covid-19, certo? Então fica, né, esse conselho, né? Agora eu me lembro do Pedro Bial, numa tradução, né, que ele fazia numa brincadeira do vídeo do filtro solar, né? Eu acho que não era nem o Pedro Bial, era outra pessoa. Era o Pedro Bial? Uhum. Que ele falava no final do vídeo: se eu puder dar algum conselho, use filtro solar, né? Mas aí hoje eu já falo diferente, né? Se eu puder dar algum conselho, e se você puder, fique em casa. Mas aqueles que não puderem, certo? Que precisarem de trabalhar, que é muita gente no nosso país, se cuidem, tá? Máscara, álcool em gel, manter o distanciamento social, tá? Esse é o conselho que a gente pode dar hoje. Bom, então vamos lá, né? Vamos ao assunto principal da noite, né? Um assunto tão esperado
pelo menos por mim, né? Eu acredito que eu esperei tanto tempo para poder hoje, né, falar assim, estamos lançando um livro. Ninguém lança um livro do nada, né? Como já dizia Pedro Demos, do nada não vem nada, certo? Para se escrever um livro precisa seguir um caminho, um percurso, uma base teórica, uma base de experiência, ainda mais quando a gente vai falar de educação. É um assunto tão espinhoso de se falar no nosso país, principalmente porque a educação ela não pode ser definida como uma só. A educação ela é múltipla, a educação ela é variada. A educação, para a gente ter uma ideia, se fala tanto, né? A educação, mas não tem a educação. Porque a educação do rico é uma, a educação do pobre é outra, a educação militar é outra, a educação cívico-militar é outra, a educação do centro é uma, a educação da periferia já é outra, certo? Então, entendam, não existe essa homogeneização na educação. A educação ela é múltipla, certo? Então, falar sobre esse assunto se torna muito difícil, porque você nunca consegue falar de uma maneira geral, você nunca consegue alcançar todos os espaços que você pretende alcançar. Não é isso, professora? Sim, até porque a intenção, quando a gente fala de educação, a gente não tem uma... Embora a gente tenha uma categoria, porque somos dois professores, a gente não fala só os nossos pais. A educação, ela vai além. A gente busca a todos que tenham um minuto de atenção e que falem nossa língua, que queira aprender um pouquinho do que a gente tem a ensinar. Então, nesse sentido que eu coloquei, né, que a Tatiane também colocou, percebe, né, então a gente já dá sugestões de que o nosso pensamento educacional, o nosso pensamento de formação para com o estudante e até mesmo para com os nossos pares, os nossos amigos, a nossa família, ele é um pensamento multidisciplinar, para usar um termo pedagógico, certo? Então a gente pensa a educação, né, nessa vastidão, não como uma coisa só, como uma coisa simples, como uma coisa banal, como é posta em muitas instituições de ensino. Falar de ensino é até interessante, né? Porque é uma palavra que eu ojerizo, é uma palavra que eu não gosto. Eu acho que a palavra ensino ela deveria sair da pedagogia, sair no sentido de abolir, de ser retirada, porque ninguém ensina ninguém. É engano achar que a gente ensina alguma coisa a alguém. Aí eu lembrei lá da minha quarta série agora. Certo? Ninguém ensina nada a ninguém. As pessoas elas aprendem sozinhas. As pessoas elas aprendem de forma autoral. Aí eu coloco no livro que as pessoas elas aprendem de dentro para dentro. Tem gente que fala que a gente aprende de dentro para fora, mas aí eu já... de fora para dentro, mas aí eu já falo, né, já sugiro, né, que a gente aprende de dentro para dentro, porque o conhecimento nasce e brota dentro do indivíduo, não fora do indivíduo. O conhecimento ele não vem do professor para o estudante. Eu ia falar aluno, né? Outra palavra também que eu não gosto, porque aluno é ser sem luz, mas não existe ninguém sem luz. Todos nós temos capacidade de aprendizagem,
Você ia falar alguma coisa? Mas quando você toca no assunto de ensino, professor, eu já me pego em uma situação. Eu imagino os nossos pares ouvindo essa situação e perguntando, mas como assim? Eu aprendi que eu ensino. E o professor está dizendo que eu não ensino. Eu lembro da minha pedagogia dizendo que a minha função primordial era ensinar o meu aluno. Isso é uma coisa que me faz refletir e com certeza quem está ouvindo também. Quando você diz, mas o ensino é do indivíduo, o indivíduo é autoral para fazer o seu ensino. Mas qual é o meu papel de professor nisso? O seu papel de professor é o papel da mediação. Quantas sugestões em textos, em livros, aí você me traz lá o Paulo Freire mesmo, para a gente começar então desenvolver esse raciocínio. Paulo Freire ele colocava o professor como mediador da aprendizagem. Mas isso é um pouco utópico, não? Se for pensar? Não, utopia no sentido de não alcançável. Veja só. Eu entrei na universidade e o meu propósito, né, era de escrever um livro. E aí, você acha que alguém me ensinou a escrever um livro? Você acha que meu orientador chegou lá para mim e falou, olha, isso aqui é a receita para você escrever o seu livro, passo a passo? Ou eu tive que desenvolver, né, uma pedagogia da autonomia, para pensar aí, então, o Paulo Freire, e desenvolver a minha autoria própria, pensando aí, então, em Pedro Demo. Então, você quer me dizer que qualquer pessoa pode se tornar um autor? Claro. Qualquer pessoa tem capacidade de se tornar um autor. Mas, como eu disse no início da minha fala, do nada não vem nada. Precisa-se de uma trajetória, precisa-se de uma metodologia, certo? E aí, então, a gente pode entrar diretamente no livro, né? Porque a gente traz uma metodologia para ser autor. Certo? Bom, em suma, todos aqueles que estão no percurso acadêmico, estejam lá na graduação, estejam na pós-graduação, e até mesmo os estudantes do ensino médio, eles têm capacidade, só precisam do quê? De mediação. Precisam de orientação, não precisam de ensinar. Porque ensinar, Pedro Demo ele fala o seguinte: cópia, repasse é igual a instrucionismo. O que nós temos na educação básica? Cópia, repasse, que é igual a instrucionismo. Quantas professoras estão hoje, certo, fazendo cópia em suas casas para levar para os alunos lerem a cópia, escreverem na cópia, responder a cópia e entregar a cópia para o professor? Para o professor ir lá, avaliar a cópia, avaliar a resposta do aluno e dar uma nota para o aluno. O que é isso? Isso é instrucionismo. Cadê a autoria do estudante? Cadê a folha em branco para o aluno escrever, colocar as ideias dele? Mas a educação, em certo sentido, ela não tem a fazer isso. Isso é uma política que há muito tempo alguns autores vêm sugerindo, né, essa mudança na maneira de ensinar, certo? Pensando na autonomia e principalmente na autoria do estudante. Mas isso é um problema muito grande, mas é muito grande mesmo, porque nós não temos autoria no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino básico em geral, não temos autoria na graduação, não temos autoria na pós-graduação, lato sensu, e também não temos autoria, em certo sentido, certo? Na pós-graduação estricto sensu também. Mas eu ia perguntar isso para você. Se a
gente. E o ensino básico, então? Como é que a gente poderia passar isso no ensino básico? Mas é o que eu acabei de falar agora, né? Claro que a fala não é minha, isso eu li, certo? Você retratou muito bem qual é o problema da graduação e da pós-graduação, tanto lápis quanto estricto sensu. É a questão do instrucionismo dentro do ensino básico. Ou seja, eu aprendi a copiar, a repassar, certo? Fui ensinado no ensino, ficou legal, né? Ensinado no ensino. Eu fui ensinado de maneira instrucionista, certo? Cópia, repasse, certo? A questão da reprodução do ensino, certo? Reproduz o ensino histórico, certo? Arcaico, antigo, e aí no Brasil a gente faz isso, continua com a mesma metodologia, cópia, prova e repasse, e a gente quer cobrar que existam autores. Esse é o problema da pós-graduação. Você sabe disso. Sim. Você vive isso, eu sei disso, eu vivi isso, eu vivo isso. Porque a maior dificuldade que a gente tem quando a gente chega a um nível, como uma pós-graduação estricto sensu, é a análise que a gente recebe de um orientador que a gente tem que escrever. Escrever a partir de quê? Isso para mim foi a minha maior dificuldade. Escrever o quê? E como escrever? Porque saber regras de ABNT eu passei uma vida acadêmica sabendo. Mas escrever, eu não aprendi a escrever. Bom, então, esses 17 minutos iniciais, né, foram só para a gente fazer, então, um pequeno diálogo. E agora vamos ao livro, né? Saído do forno, desembalando aqui o pãozinho. Bom, queridos, então, esse é o livro, Dialética da Autoria. E como eu posso definir, então, o livro Dialética da Autoria? Bom, é uma proposta metodológica para se tornar autor, certo? Existe um jogo dialético para ir atrás dessa autoria, certo? Então, eu parto aqui, deixa eu abrir aqui, para não machucar o livro. Tem uma apresentação, né, primeiro do livro. Quem apresenta o livro é o professor Pedro Demo, né, para mim é um dos maiores sociólogos que existe no nosso país. E aí eu venho para a introdução, né? Faço a introdução do livro, falo sobre a qualidade da educação no Brasil, resgato então um processo histórico dessa má qualidade da educação no Brasil, indico alguns pontos, né, alguns marcos históricos sobre essa má qualidade e uso a Bernadette Gatti como referência para mostrar, né, para sugerir, junto com ela, essa má formação histórica do professor. E acaba não sendo culpa do professor. Porque eu acho interessante a gente apontar esse sentido, porque eu sendo professora, eu ouvi muitas vezes que a má qualidade do ensino é uma culpa que nós carregamos. Infelizmente, essa culpa, ela tem sim uma trajetória dentro da nossa profissionalização, mas nem toda ela é nossa. A culpa pode ser muito atribuída à formação que nos é dada, desde a escolarização básica até quando a gente chega, que é a graduação da formação inicial. Sendo que alguns colegas param aí. Infelizmente, chegar ao lato senso
passo uma vida acadêmica, a minha vida acadêmica é interrompida no lado físico. Às vezes antes eu faço 1, 2, 3, são várias especializações que eu tenho, mas eu não aprendo a ser autora. Aí tem um problema político por trás disso, né? E aí, sempre quando eu falo em política, eu tenho que falar que não é política partidária, né? A partir do momento que a gente se define como ser, como cidadão, principalmente, também é um conceito muito difícil de compreensão, né? O conceito de cidadania, o conceito de cidadão, em alguns pensamentos que... Enfim, né? O conceito de cidadania é muito amplo mesmo. É tanto que quando eu coloco a dialética da autoria, é até no sentido de transformar pessoas em cidadãos. Opa, então quer dizer que para ser cidadão precisa ser autor? Não necessariamente, mas o autor, ele é muito cidadão. Enfim, como eu falei, né? Discutir a questão da cidadania, a gente precisaria de pelo menos umas 5, 10 horas para a gente estar falando sobre isso. Sim, claro. Os próximos livros a gente vai escrever um só sobre cidadania. Bom, então, metodologicamente, a gente faz a introdução do livro na vértebra da autoria, né? A gente está até com as camisinhas aqui iguais, né, do livro, né? Aí a gente indica a vértebra da autoria, né? Que são alguns conceitos que a gente trabalha no livro, né? Veja só, ensino, qualidade formal, maêutica, aprender, qualidade política, autonomia, emancipação, aprender a aprender e autoria. E lá embaixo, né? Aqui, ó, está o discente, né? Está o estudante, está o aluno, né? O tão chamado aluno, em que a escola insiste em chamar o estudante de aluno. E a gente faz a definição de cada um desses termos. Aí a gente vai lá e faz a definição do ensino, o que é o ensino, certo? Já apontei para vocês o que é esse ensino que acaba caindo no instrucionismo, que é o que mais tem dentro do sistema de ensino no nosso país. Assim que você quiser falar, só não perguntei, tá? Sim, não, tá ótimo. E aí depois eu parto para a qualidade formal, quer dizer, a gente parte para a qualidade formal. Qualidade formal, ela está em todos os lugares, mas ninguém sabe que ela está lá, né? Poucas pessoas sabem que a qualidade formal está ali, está no eletrodoméstico, está no carro, está na sua prática diária, na sua prática profissional, no seu rito diário. Os ritos acadêmicos. Principalmente os ritos acadêmicos, né? A questão da metodologia, o que é? É a cobrança do que? A metodologia científica. É a cobrança da qualidade formal, é a forma, o método, o jeito de fazer. Bem interessante essa parte do livro. Depois a gente vai e define lá o que é maêutica. Aí remonta lá a Grécia clássica, né? Que traz o Sócrates e a sua maêutica, né? A maêutica socrática, a arte de perguntar, a arte de ter dúvida, que é o problema da educação, né? Não se pode ter dúvida na educação. Até porque não é aceitável ao nível que você esteja. O mais interessante é que isso começa da educação básica e vai até a academia. Quantas vezes somos polidos por nossos professores por perguntas que para nós faz parte. Mas não, nós somos entendidos. Quem aqui nunca levou mas eu já expliquei isso. Não está na hora disso, depois eu te explico. Mas o Mário Sérgio Cortella, está aqui, né? Ele tem uma passagem interessante no livro dele.
ele fala que tem um professor em sala, né, dando a sua aula, e aí ele coloca uma questão de matemática, quadrados, o cateto, a hipotenusa, alguma dúvida, e aí todo mundo fica assim, né? Todo mundo entendeu tudo. Aí um dos alunos levanta o braço, professor, eu tenho dúvida. Aí todos os alunos olham para ele, como se ele tivesse piolho, alguma coisa assim, né? O diferente. O diferente, Ele aquele não que... sabe que todo mundo aqui já sabe. Não, mas na verdade ninguém sabe. Mas é isso que é engraçado. É E pensa engraçado que- por causa disso, porque todo mundo não sabe e acha que ter dúvida dentro da escola é ser uma pessoa que tem algum problema. Mas aí eu ainda vou para outro foco. Quando você é aluno e você tem dúvida, já é estranho, parece, né, no nosso meio. Mas o professor, então, ele quer demonstrar que ele não tem dúvida. Isso, para mim, é o mais estranho. Sendo que a gente aprende com a curiosidade, aprende com o outro, aprende cotidianamente e aprende até morrer. Como é que a gente já chega em sala sabendo tudo? Aí a gente cai na questão da representação do professor, né? Aquilo que eu venho falando há algum tempo, que é da questão do endeusamento do professor. Mas não é. O professor, ele é um ser normal, comum, como o outro. Ele pode ter 500 livros escritos, mas ele é um ser comum, ele é um ser normal e é um ser que aprende todos os dias. Sem dúvida. Olha o Paulo Freire de novo. Até porque como a gente vai aprender se a gente não tem dúvida? Eu não consigo entender esse raciocínio de não ter dúvida e não buscar. Paulo Freire ele diz que o professor, enquanto ensina, aprende. E o aluno, enquanto aprende, ensina. Está ensinando o quê? Ao professor. Né? E reconhecer isso como professor é uma grande dignidade. Reconhecer que eu estou aprendendo todos os dias, o meu aluno tem dúvida, professor, isso. Olha, eu não sei isso agora, mas eu posso pesquisar, depois a gente pode dialogar sobre isso. Sim, ou vamos pesquisar juntos? Sim. Quantas vezes isso não é feito em sala? Bom, continuando então o percurso aqui do livro. Depois a gente entra na discussão sobre aprendizagem e define o que é aprendizagem. E que não é o objetivo da educação. Está muito longe do objetivo da educação ser aprendizagem. Não. A relação não é ensino e aprendizagem, não. E os nossos documentos oficiais continuam com essa sugestão dessa relação ensino-aprendizagem. Olha o instrucionismo aí. Enquanto um ensina, o outro aprende. Até que eu vou te até falar. O nosso sistema não é sistema de ensino-aprendizagem, é só sistema de ensino. O nosso sistema já fala errado. Já prevê errado. Isso é um problema sério. Bom, então é uma das partes que eu mais gosto do livro, né? Que é a questão da qualidade política. Mais uma vez, né? Tem muita gente, quando a gente fala qualidade política, qual é o político? Qual é o partido? Não é partido, não é político. Né? Político partidário. Mas é político? Sim, é político do ser humano, o ser político, certo? Da Grécia Antiga, da polis, da vez, da voz, de falar, de ter o seu lugar de fala. Então, em poucas palavras, Pedro Demo, ele define que qualidade política é participação. É a qualidade na participação. A participação em quê? A participação na família, no bairro, na cidade, na escola, na mudança, na sociedade, na melhoria. Tá? E aí a gente pode trazer um exemplo das minorias. De minoria não tem nada, né? Porque são, na verdade, maioria. As minorias juntas, elas são maioria. E elas lutam, elas participam todas juntas, né?
buscando o bem comum. E aí eu tenho uma fala até, eu acho que é interessante, né, para me gabar. Eu tenho uma fala interessante que eu digo que professor não vai ficar rico. Não é o foco. Esse não é o foco, certo? Qual é então o foco de ser professor? O foco de ser professor está muito relacionado com qualidade política, de mudar o pensamento do outro, certo? De tirar esse pensamento, hoje em moda, né, tem o pensamento de direita, está em moda, certo? Mas é tirar esse pensamento de direita, esse pensamento do individualismo, esse pensamento da segregação do outro. Do extremo, né? Do extremo, Do extremo. certo? A qualidade política, ela abraça, recebe. E professor, quando você fala na qualidade política e quando você remete aos nossos pares, aos professores, eu lembro de um outro sentido. A qualidade política na vida de um professor, eu acredito que todo mundo que toma um rumo da educação, que vai para uma sala de aula, além de, primeiramente, ele quer melhorar a sua própria vida. Ter conhecimento para aprimorar as suas oportunidades. Porque é muito difícil você estar numa categoria que não luta, que não batalha. E nós acabamos individualmente tendo esse tipo de ação. Porque, infelizmente, a nossa qualidade política nós levamos só para o nosso lado pessoal. A gente não leva para a categoria, a gente não leva para a sala de aula. Muitas pessoas que eu conheço teve a vida transformada pela sua docência, mas parou aí, na sua vida. Isso que é estranho. Não leva para a sala de aula e não leva para a sua categoria e pior, não leva para o seu país. Porque o nosso papel, ele vai além. Bom, pegando o gancho então da sua fala, aqui na página 32 do livro Dialética da Autoria, tem uma citação do Paulo Freire. E aí ele diz assim: como professor, preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho. E aí o Paulo Freire estava falando, né, dessa responsabilidade do professor estar bem preparado para poder desenvolver essa qualidade política no outro. Bom, então, seguindo, depois da qualidade política vem a autonomia. Dentro da vértebra da autoria, né, que são os passos metodológicos que a gente sugere. E qual é o que todo ser humano busca? Autonomia. A minha riqueza, né? Não. A autonomia. Então todo mundo quer ser autônomo, todo mundo quer buscar a sua independência, fazer as suas coisas, ter as suas coisas, certo? Então a autonomia nesse sentido. E biologicamente nós somos programados para a nossa autonomia. Ou a gente cria autonomia, ou como diz Pedro Lemos, ou então morre. Se não tem autonomia, morre. Somos criados para isso, né? A partir do momento que viemos ao mundo, somos totalmente dependentes de outros indivíduos. Isso. O único animal que consegue ser dependente, se você abandonar um bebê, ele morre. Mas um adulto que tem a possibilidade de se locomover, que tem a possibilidade de viver no mundo, ele vive sozinho e não depende de outro. Sim, aí continuando, a gente faz uma discussão interessante sobre o aprender a aprender. Olha só, né? Da autonomia vem para aprender a aprender sozinho, né? Autônomo. Aprender a aprender. Todo mundo quer aprender a aprender. Como é? Eu quero aprender a aprender, escrever um livro. Bem interessante também essa discussão. E aí a gente vai lá para a emancipação, né? Todo ser humano também precisa dessa emancipação. Essa citação do Pedro Lemos que a gente estava
comentando sobre ela, essa aqui, ó, da página 36. Disto decorre que todo ser vivo é chamado à autonomia, por conta da sua própria dinâmica vital interna. Todo animal, como regra, nasce pequeno e geralmente precisa de cuidados maternos, por vezes de maneira fatal, como é o caso do humano. Mas, com o tempo, ao desenvolver-se de maneira autopoética, vai tornando-se autônomo naturalmente, ou morre. E por fim, né, dentro dessa vértebra da autoria, o livro tem 216 páginas e nós ainda estamos na página 38. Bom, então é muita coisa, né? Muita informação interessante para vocês gostarem, não gostarem, elogiarem, criticarem. Olha que as críticas são talvez até mais importantes do que os elogios. E aí, de novo, eu lembro do Mário Sérgio Cortella, né? Que ele falava que trabalhava com um colega dele, que vivia criticando ele, né? O Mário Sérgio Cortella lançava um livro, e aí o colega ia lá e criticava. Aí ele falava, bom, então eu tenho que escrever outro livro. Aí ele escrevia outro livro, e o colega criticava de novo. Aí ele falava, bom, então eu tenho que escrever outro livro. E nessa brincadeira, né? Mário Sérgio Cortella foi lançando um livro atrás do outro, enquanto o colega crítico não lançava. E aí o Mário Sérgio Cortella falava assim, fala, né, que ele está vivo, ainda bem, né, que é um dos nossos autores, né, a gente gosta muito de ler dele. Aqui tem alguns do Mário Sérgio, não, esses aqui são nossos, é tudo para vender para vocês. Mas quando você diz sobre a crítica, é tão importante quando a gente tem uma noção que a crítica, que vocês vão submeter ao livro, com o maior prazer a gente vai receber, no sentido que isso só vai engrandecer o que a gente tem a pensar. Até porque da dúvida surge a necessidade de eu aprender, e o aprender nem sempre é fácil. Aí quando a gente fala aprender, é aprender. Como a gente aprende? É complicado, é um caminho. Esse livro, ele foi, vamos dizer assim, gestado com muitas ideias, ele vem com muitas coisas a atribuir, contribuir, é o que a gente pensa. Mas alguém pode ter uma visão além, ou diferenciada. E isso vai fazer muito bem para a gente receber de vocês. Claro. Até porque a crítica, a gente sabe muito bem que é do que a gente escreveu. E é isso que a gente quer receber. Fiquem à vontade para falar com a gente, mandarem. No final eu vou passar para vocês todos os nossos contatos e vocês vão ficar bem livres para fazer tudo isso por a gente, tá? Bom, deixar bem claro, né? É um livro pedagógico, é um livro metodológico, ela tem esses dois caráteres, pedagógico no sentido de orientação, certo? De mostrar um caminho possível. É um livro científico porque é fruto de 2 anos em uma pós-graduação na Universidade de Brasília, sobre uma orientação bem definida, uma orientação bem cuidada, certo? Sem falar que foi sob a orientação de Pedro Demo. Certo? Quem não sabe quem é Pedro Demo, dá uma pesquisada aí na internet e veja quem é essa pessoa querida. Bom, então a gente define, né, essa vértebra da autoria. Vou tentar mostrar para vocês aqui no livro, assim dá para vocês verem. Certo? Então a gente passa por todos esses conceitos, certo? Para a gente fazer a formalização, né, da dialética da autoria. O que é formalização? O que é formalizar? É dar forma, certo? É colocar lá no papel, certo? Então, o capítulo 2, ele cuida dessa formalização da dialética da autoria. E aí eu trago conceitos da dialética, certo? E faço essa relação dialética entre ensino, qualidade formal, maiêutica, aprender, qualidade política,
autonomia, aprender a aprender, emancipação, autonomia, autoria, até chegar no estudante. E aí você percebe que se você usar todos esses passos, né, partindo lá do que nós temos como insumo, como princípio, que é o ensino, até passar, atravessar por todos esses conceitos e chegar no estudante com uma sugestão de autoria, de formar um autor, é bem interessante. Você vai ter outro estudante, você vai ter outro aluno, você vai ter um aluno que conhece todas essas qualidades. E aí você constrói um estudante que consegue ser autor, daqui a pouco ele está publicando primeiro em periódicos, em revistas científicas, certo? É interessante, né? Eu queria até que você falasse sobre a nossa última publicação, né? Pode ficar à vontade. Qual delas? A última agora, da revista do... Ah, sim, a gente foi convidado para participar de uma publicação da revista do Real Conhecer, que é um parceiro nosso, da Multiatual, do A Nossa Amizade, que a gente teve um prazer enorme, né, novamente, de mandar a gente fez um artigo, que é um compactado dessa publicação do livro Dialética da Autoria, e também, todo mundo tiver interesse, eu posso até colocar no link para vocês chegarem lá, que é uma forma um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouco mais simples da ideia, da proposição metodológica. É interessante que essa revista está num caminho, ela está começando, ela está caminhando, ela tem alguns indexadores, ela tem 16, né, algo muito interessante com a revista. Ela já tem registro de ISSN, mas infelizmente ela não tem qualis, porque qualis é um processo que a revista precisa de autores, de pessoas, é todo um processo, o qualis não é uma coisa tão fácil. Mas a revista já está encaminhando esse processo também. É tão bacana pensar que, assim, eu e Disseu, em nossa vida acadêmica, a gente nunca foi estimulado a publicar, nunca. Você lembra de algum momento que alguém te convidou para publicar alguma coisa? Não. Vocês devem sentir isso na pele também, porque todo acadêmico, até o nosso TCC vai para a Gazeta. Se a instituição não correr atrás de um orientador, ele não te auxiliar. Até porque a gente nem é ensinado a fazer esse processo. E aí, chegou um momento que a gente está trabalhando textos, e a gente tem sempre um texto ou outro guardadinho, e a gente manda para uma revista, manda para outra. Isso não é um acaso, isso é um processo que foi acontecendo na nossa vida. Nós temos 5 anos que nós viemos caminhando acirradamente nesse processo de estar publicando, de estar correndo atrás. Mas antes disso, isso é um processo que a gente foi detalhando, e ele teve assim, uma sacada de trabalhar como metodologia. Isso, que é a proposta do livro. Mas antes disso, a gente nem tinha nome do que a gente ia fazendo, a gente não tinha essas definições, a gente foi trabalhando, foi criando esses conceitos e aprendendo passo a passo, com muita dificuldade nisso. Então, a gente, quando o Disseu resolveu publicar o livro, para mim, particularmente, eu achei que foi um grande ganho, porque é um processo que ninguém ensina a ninguém. A gente aprende, assim, poucas pessoas têm uma alegria de ter um orientador que faça isso, algum lá no nível acadêmico acima que faça isso. Hoje mesmo eu estou no mestrado e estou sendo convidada por alguns professores, mas antes ninguém faria isso. Ninguém faz isso pra gente. Então é o que a gente quer ensinar desde o começo. Por exemplo, nessa proposta, e nessa proposta a gente já convida vocês para conhecer a revista Multiatual, a editora Multiatual e a revista Real Conhecer. Porque, como eu falei com vocês, são processos que estão começando e que já tem cadastro, já tem registro, é uma coisa séria, e vai te dar a oportunidade de você começar a publicar os seus textos. A ideia surge aí. Então, seja convidado, tá? Para conhecer. Queria que a Tatiane falasse, né, na revista Real Conhecer e também da revista Multiatual, justamente para vocês perceberem esse início
esse caminho que todos que querem se lançar na categoria autoral devem passar. Ah, mas a revista não tem qualis. Ah, mas não tem qualis ainda, daqui a pouco tem. E outra, eu acho desculpe até a palavra, uma idiotice esse negócio. Ah, eu só vou publicar na revista que tem qualis. Eu só vou publicar na revista que tem qualis A. Ou então na revista que tem qualis B. Eu publico em qualquer revista. Tendo qualis, não tendo qualis. Eu quero... Até porque cada revista passa por um grupo de pareceristas. Pessoas que vão olhar o seu texto, que vão te pedir qualquer coisa que você precisar. Já começa aí. É o olhar do outro. Eu quero, né, como eu estava falando, antes dela me cortar, eu quero estar publicando, certo? E já aprendam do início. Vai ter lugar que você nunca vai publicar, que as pessoas vão te odiar. Vão pegar o seu texto e vão falar, não, esse daqui nunca vai publicar aqui. Ou é porque o seu texto é muito bom, e eles não querem concorrência, ou é porque o seu texto é muito ruim mesmo. Mas não se preocupe com isso. Quantas vezes eu já tive meus textos recusados? Até hoje. Eu faço um texto e falo, nossa, olha que ideia fantástica. Está ótimo. Bem embasado, bem calçado, bem referenciado, certo? Dentro da metodologia da revista, eu mando, aí me mandam, não, seu texto não foi aceito. Aí, ó, então tá bom, vou publicar em outro lugar vai me aceitar. Deixa eu dar um exemplo. Eu e você somos pareceristas numa revista. A gente nunca publicou um texto nessa revista. É muito interessante, porque a gente já mandou inúmeros textos e os outros pareceristas não aceitam. Não existe por a gente ser parecerista que eles vão concordar com a nossa ideia. Tem que ser avaliado. E lá eles acham que não foi bom. Mas eu penso que é porque eles acham que... Não, parecerista não publica aqui não. Parecerista é só para dar parecerista. Tem gente que publica, eu fui verificar. Olha para vocês ver que coisa mais estranha. Tá bom. E aí, a gente chega aqui no terceiro capítulo, aí eu começo a falar sobre a formação docente no Brasil. Certo? Aí trago lá Pedro Demo, os estudos da Unesco, os estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, certo? Os estudos da Bernadette Gatti, para mostrar essa falta de qualidade formal e política dentro do ensino brasileiro. Alguma coisa nessa parte? Sim, dentro da formação inicial. Acho interessante a gente mostrar, assim, a obra, ela traz em si, essa parte, ela traz dados que são os gargalos da educação, onde a coisa não funciona. Aí lembra que eu disse com relação ao nosso papel de professor que a gente acaba sendo atribuído um monte de culpa e que às vezes não é nossa. Bom, eu entro numa discussão muito espinhosa, certo? Que é a educação superior inicial à distância. É preciso melhorar muito. Bom, eu não sei qual a experiência de vocês com relação à educação à distância, mas da forma que está sendo apresentada hoje em dia, principalmente na universidade privada, é muito complicado. Muito complicado mesmo. Esse estudo que eu fiz mostra, né, sugere que a universidade privada ela está muito preocupada com o lucro, muito preocupada com o dinheiro, certo? Enquanto a qualidade da educação ela está muito longe daquilo que os documentos oficiais sugerem, certo? E aí tem um estudo também da Bernadette Gatti, que essa pesquisa ela foi muito calçada, né, dentro desse estudo da Bernadette Gatti, que também sugere a mesma coisa. Ela fez uma enorme pesquisa em alguns cursos, ciências biológicas, pedagogia, e teve um outro curso de matemática, não me recordo muito bem, certo? E ela mostra em dados essa falta de qualidade, essa falta de consonância no diálogo entre a documentação oficial
certo? LDB, as normas do Ministério da Educação, como está sendo aplicado dentro da universidade. Isso falando com relação à universidade privada. Também tem um estudo com relação à universidade pública, aponta duas universidades que apresentam essa modalidade à distância, né? A Universidade de Brasília e a Universidade Estadual de Goiás, certo? Que também, né, há sugestões de que a qualidade dessa educação é muito precária. Muito, mas muito precária mesmo. Certo? Bom, vou deixar vocês lerem o livro, não vou entrar nessa discussão não, porque é uma discussão que me entristece muito de pensar que uma universidade oferece alguns cursos à distância, né? Aí eu lembro de uma piada, mas não pode contar piada? Não pode. Não pode. Eu estava no restaurante, né? Aí entrou o palhaço, né? E isso é real. O palhaço pegou e falou assim: cuidem da universidade pública para o seu filho não fazer direito numa privada. Mas foi real mesmo. Foi real, eu estava lá. Foi no La Palma? Foi no La Palma. A gente estava no La Palma e o palhaço chegou, né, com o narizinho vermelho lá e gritou isso. Alguma coisa, professora? Sim, mas como eu sou aluna do EAD, eu tenho que dar a minha visão, que também está no livro, está apontado. Sim. Eu acredito que o sistema, tanto presencial quanto à distância, precisa drasticamente passar por um caminho de mudança. Nós viemos agora com uma metodologia nova, com esse ensino mediado, pode ser uma possibilidade. Uma aula que funcione mais, de um contato maior com os docentes, com metodologias que estão diferenciando o totalmente à distância ou o presencial sem sentido nenhum. A gente precisa parar de fragmentar a nossa educação. Eu acho que um dos princípios essenciais que o livro aponta é nesse sentido. A educação ela precisa ganhar densidade dentro do indivíduo, dentro das instituições. A gente precisa entender a importância disso na vida das pessoas. Aí, quando a gente começou a escrever o livro, que a gente parte da hipótese bem definida de que a educação é de má qualidade, que o professor é mal formado, não por culpa do professor, certo? Mas sim por culpa de uma política pública histórica que não colocou o professor no seu devido lugar de destaque. E aí a gente parte eu falo mais assim, mas é já forçando, né? Quando eu parto para a pesquisa, já achando que a educação presencial é horrível, é de má qualidade, formal e política, imagina o que eu penso da educação à distância. Sim. E aí veio a pandemia, né, para mostrar um sistema híbrido. Posso chamar assim? Sistema híbrido? Porque misturamos os dois, fizemos umas práticas que está interessante, tem coisas legais, a gente pode. Só pesquisa futura e quem sabe futuros autores não quiserem, né, escrever um pouquinho sobre isso. E aí da facilidade, né, do professor estar ali no Google Meet. Google, temos o Teams, temos o Zoom, temos o Classroom. Não estamos recebendo nem nada verdinha para fazer propaganda dele. Mas quando o professor está ali, cara a cara, mediado pelo computador, pela internet, com o estudante, funciona. Sim. Hoje eu estou estudando assim. Eu estou fazendo o meu mestrado assim. Eu tenho um ano que eu não fiz o pé na UNB, devido às nossas restrições. Eu estou fazendo meu curso na Universidade Estadual de Goiás, assim, agora, nessa pandemia, nossa, eu estou adorando. Estou lendo, estou produzindo, estou apresentando textos maravilhosos. Até vou dizer uma coisa. Quando a gente sofreu ataques políticos, agora eu vou dizer político-partidários, a partir de 2019, diretamente à nossa categoria, algumas coisas precisavam sim ser mudadas e essa pandemia veio mostrar o quanto a educação tem um caminho no nosso país. Porque quando praticamente todas as áreas tiveram que, de alguma forma, algumas estagnaram,
boa dentro de uma coisa ruim. Só precisa mudar agora os currículos. Isso. Certo? Precisa mudar a política Os educacional. professores que estão em atuação nessas áreas, porque o professor docente da universidade, ele precisa entender que ele está preparando um professor que vai para a educação básica. Parar de querer formar professor para continuar no mesmo ciclo dele, que é do superior. E a gente é professor de criança, de adolescente, de pessoas que estão começando iniciando a sua construção de conhecimento. A gente precisa modular nossas práticas e não repetir lá do ensino superior. Tem outro problema muito grande que a gente vem discutindo há algum tempo também, né? Que é essa questão do professor universitário, da aula para o professor da educação básica, mas o professor universitário nunca teve experiência na educação básica. Fala do que não conhece. Isso é um problema muito sério também, né? Mas isso é para outro livro. É outro livro também. Capítulo 5, Remix, desigualdades regionais e educação em foco. Pessoal, a desigualdade educacional, que eu falei aqui no início, né, das diversas educações, das diversas escolas, imagine isso aplicado dentro dos estados. Pense a educação de um estado, a educação do outro estado, qualidade da educação de um estado, quantidade, aí a gente entra para a questão qualitativa e a questão quantitativa, certo? Você pensa aí, como é que é a educação em Minas Gerais? Certo? A educação superior em Minas Gerais, como ela é? É o céu. É o céu. Tá? A maioria, e aí a gente pensa em proporções, proporcionalmente a maioria das universidades federais estão em Minas Gerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 universidades federais em Minas Gerais. Você sabe qual que é a média do Brasil? Uma universidade para cada estado. A gente conseguiu 3, né? Goiás. Sim. A gente conseguiu 3. Certo? Então você pensa aí, Minas Gerais tem 11 universidades. E aí você vai lá para a região norte, certo? Quais são os estados da região norte lá? Roraima tem 2, Acre tem 1, Amapá tem 1, Amazonas tem 1, Tocantins tem 1. Por quê? Certo? Então eu respondo, quer dizer, a gente responde no livro por que essa desigualdade entre as regiões. E aí entre o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste, que é um sistema híbrido, né? A gente fala um pouco de hibridismo, que é esse sistema híbrido, porque não tem capital e a região periférica é tudo considerada Brasília, né? Por isso que a gente chama de hibridismo. Falar da Universidade de Brasília é falar da Universidade do Distrito Federal, não da capital Brasília. Bom, então tem lá a questão da região norte, da região sudeste, Amapá, Tocantins, nordeste, né? Aí, quando a gente levanta esse ponto no livro, a gente fala uma coisa bem básica. Se a oportunidade é pequena ou escassa no estado, a maioria das pessoas fica na mão de quais instituições? Privadas. Então é difícil a gente refletir que essas vão dar uma má formação quase suprema em alguns estados. A formação a nível superior vai ser praticamente um percentual altíssimo em privadas e a formação pública, que nem sempre vai atribuir qualidade, mas com certeza pode ter uma qualidade melhor, é quase mínimo. A pesquisa lá no INEP que a gente fez, ela mostra isso, né? A quantidade de pessoas que estão na privada e a quantidade de pessoas que estão na pública, né? Bom, então, aí depois, no capítulo 6, a gente fala sobre a formação inicial docente em massa, que eu sugiro que é um elefante branco. E o que é um elefante branco, né? O elefante branco não serve para nada, ele só serve para consumir o erário público, só serve para consumir o dinheiro público. E aí a formação inicial docente em massa é esse elefante branco.
Você fala assim, ah, não tem professor no Brasil. Não tem professor no Brasil? Formado? Tem muita gente formada no Brasil, quer dizer, formada não, é deformada no Brasil, porque você pensar aí essa privada, essa universidade privada formando docentes e a educação pública também formando docentes, né? E essa fala, ela é calçada, né? Ela é alicerçada na fala do sociólogo Pedro Demo. Ele tem um texto chamado Vítimas de Aula, que é fantástico. E aí mostra todas essas mazelas que acontecem na educação superior e na educação básica. E reflete, né? É uma refletindo em cima da outra. É, uma refletindo em cima da outra. Porque a gente forma mal na educação básica, passa esse problema da educação superior, e aí a educação superior, o professor que é formado na formação inicial do superior, devolve esse processo todo deformado para a educação básica. Então, a formação de professores, ela é exagerada, muito exagerada. E aí você faz uma pesquisa básica em qualquer universidade, seja pública ou privada, todo ano coloca-se docentes no mercado de trabalho que não tem trabalho. A quantidade de professores é absurda. E aí a gente mostra em dados essa quantidade de professores que é formada por ano, certo? E a capacidade de absorção desses professores pelo mercado de trabalho. E aí eu sugiro que essa formação desses professores é um desperdício de dinheiro público. O que se deveria fazer era reformar os professores que estão em atuação, e não reformar no sentido militar de tirar, mas sim de dar uma nova forma, certo? De requalificar, de ensinar novamente. E aí, o que a gente sugere é que seja disponibilizado vagas de mestrado e doutorado para esses professores que estão em atuação. Para quê? Para eles aprenderem como autor, porque o mestrado e o doutorado, o estricto sensu, a essência é a autoria. Até porque dados internacionais apontam a importância do mestrado e doutorado na atuação do professor. E que países que desenvolveram a sua educação, os professores têm esse tipo de nível de escolaridade. Eles não param no lado 6. Sim, aí a gente entra lá na questão do... Aquele índice internacional, O PISA. o PISA. Sim, que a o gente PISA. está lá na chinela em Sim, tudo. então aí alguns dos países que vêm liderando, certo? Coreia. Em terceiro lugar, né, Coreia? A Coreia é terceiro lugar. Terceiro lugar. Países do primeiro mundo em que esses estudantes estão em primeiro lugar, você vai lá ver, a exigência mínima para esses professores da educação básica é que eles tenham mestrado. Sim. Aí, não que o mestrado seja, nossa, alguma coisa. Não, mestrado não é nada. Doutorado também não é nada. Certo? E aí... É título. É título. O que vai definir, como disse o Pedro Demo, que a coisa mais idiota que existe na educação é mestres e doutores reproduzindo o ensino instrucionista. Aí vamos dizer, a gente passou por todo o sistema, você chegar no mestrado e continuar a reprodução, não dá, né? Você sai do mestrado ou do doutorado e vai para dentro de uma sala de aula e continua fazendo reprodução do instrucionismo? Bom, então... Nisso também tem outro fator para falar que eu acho interessante apontar. Esse distanciamento do mestre e do doutor da sala de educação básica. Isso também é uma preocupação que a gente tem, no sentido de que a pessoa sai, vai para uma formação, ela estricto sensu, e quando ela volta, ela é desviada de função. O que ela adquiriu como conhecimento vai para a gaveta. Isso é estranho, no nosso país acontece muito, na nossa secretaria acontece isso muito. Isso é uma coisa que a gente deveria estar distante da gente. Professor, o lugar de professor é sala de aula. E quem não tem esse perfil está no lugar errado. Eu já discordo da professora Tatiana. Eu acho que o lugar de professor não é na sala de aula. Eu acho que o lugar de professor é na sala de aprendizagem. Ah, sim!
não de aula. É porque eu ainda sou professora muito de educação básica. Bom, então depois a gente vai para o capítulo 7, Desafios dos Direitos Humanos em Matéria de Educação. E aqui cabe uma reflexão bem rapidinha, né, para falar sobre direitos humanos. Galera, pode falar galera aqui? Nem sei. Vamos ver se o mediador vai autorizar esse termo. Mas, pessoal, direitos humanos não é para cuidar de bandidos. Tirem isso da cabeça. Vocês não imaginam, não têm a mínima imaginação da onde é que os direitos humanos atuam. Se você tem água dentro da sua casa, água encanada, a mão dos direitos humanos está aí. Se você tem segurança pública, a mão dos direitos humanos está aí. Se você tem a sua cidade, a mão dos direitos humanos está aí. Se você tem energia elétrica, a mão dos direitos humanos está aí. Se você tem educação pública, que um dia vai ser de qualidade, a mão dos direitos humanos está aí. Se você tem direito a várias coisas na sua vida, é porque os direitos humanos estão representados nesses direitos que você tem. Tá? E um dos direitos que você tem, que é ancorado pelos direitos humanos, os direitos humanos lá na Convenção, na ONU, falou: todo cidadão tem direito à educação. Então, quando você cuida da educação, você está cuidando dos direitos humanos. E quando você cuida de direito humano, você está cuidando da educação. E aí, qual é a relação entre direitos humanos e cidadania? Qualidade política. Se você tem qualidade política, você tem caminhos para você lutar pelos seus direitos. E você lutar pelos seus direitos, a maioria deles são direitos que estão estabelecidos lá na Convenção da ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, vamos parar com essa ideia, chegou os direitos humanos, é para proteger bandidos. Não, se não fosse os direitos humanos, a água da sua casa não era tratada, certo? A energia elétrica um dia iria chegar na sua casa. Tá? Então, se temos alguns serviços básicos, mas o serviço é precário. Todos nós sabemos, todos nós somos brasileiros. A gente sabe da qualidade péssima de muitos dos serviços que nós temos. Certo? Mas mesmo ruim, o papel, teve um papel dos direitos humanos nisso que nós temos. Vamos lá. E como tem, se a gente for pensar hoje, vamos dar um exemplo básico do que a gente está vivendo no nosso país. Se a gente não tivesse algumas leis que nos amparam, a própria vacina que está sendo escassa não chegaria de gratuita até a gente, porque não seria um direito da população. Ela teria custos. E o próprio governo poderia cobrar da gente. Então a gente às vezes tem que caminhar no sentido que o que é de direito tem sempre alguém que lutou por isso. Não é um acaso. Então os direitos humanos eles não vieram através de imposição de indivíduos. Ao contrário, foram papéis de atuação de pessoas da população que gerou-se esses direitos. É a ação contrária. E que às vezes a gente é enganado com essas falácias sobre os direitos humanos, no sentido de que a gente também compactua com as ideias que esses direitos dão direito a quem não deveria. Só que quem é que não tem direito a um direito humano? Sim, o bandido tem direito de ser reconhecido se ele é bandido ou não. Para isso existe um processo. A educação, a gente tem direito de falar que ela é de qualidade ou não é de qualidade, porque a gente tem direito a ela de qualidade. Isso. Uhum. A grande questão é essa. A gente luta por um direito humano, que é a educação, mas tem que ser direitinho, tem que ser de qualidade.
qualidade formal, qualidade política, tá, mas qual é a qualidade que a gente busca na educação? Não está definido na documentação oficial do nosso país, mas a educação que a gente sugere é a educação autoral. Até porque essa intenção, essa ação dúbia dessa interpretação da lei é uma ação intencional, para que a gente se sinta no dia, a educação está sendo oferecida, pronto, acabou. E o conceito de qualidade fica além, mas a própria Constituição está escrito lá, então, qualidade. Lutamos por um direito que o estudante, e aí em todos os níveis de ensino, possa se tornar autor, certo? Autor em que medida? Autor em medida da vida. Autor da própria vida, autor da sua independência, Do seu conhecimento, da sua emancipação, do seu paper, do seu livro, certo? Da sua história. E aí eu faço, junto com a professora Tatiane, essa pesquisa, então, para saber se a educação stricto sensu ela está fornecendo autores para a sociedade, certo? Então essa pesquisa ela está dentro do livro. De antemão já digo para vocês que a educação stricto sensu que nós pesquisamos, não estou generalizando, não é toda ela, claro que existem suas exceções, certo? Mas poderia melhorar. Não se formam autores, certo? A quantidade de autores que saem de dentro da educação stricto sensu é muito pequena, pensando a contribuição do cidadão, né? A nossa contribuição para a formação desse sujeito. Ou seja, é muito dinheiro que é investido na formação stricto sensu para não ter uma devolução para a sociedade. E com esse objetivo. Porque a gente vai para o mestrado com o objetivo de formar autor. Nós estamos devolvendo para a sociedade o investimento que a sociedade fez na gente, certo? Aqui, ó. A obra é pública, está publicada. Demos publicidade àquilo que vocês financiaram. Então qualquer um pode pegar e ler e falar, o que é que eles estão propondo? Nós, como contribuintes, pagamos para eles estudarem, e o que eles estão nos devolvendo? Estamos devolvendo para vocês um manual de autoria, certo? Uma proposta metodológica para professores e estudantes caminharem, né, seguirem uma trilha autoral. No mínimo, uma ação propositiva, ou seja, instigar vocês a conhecer, no mínimo isso. Bom, estamos caminhando então aqui para o fim do livro, né? Estamos aqui na página 209. E aí a gente faz uma brincadeira interessante com vocês. A gente coloca um convite dos autores. Certo? Convite de quê, Dirceu? Não gosto de ser chamado de professor. Convite de quê, Dirceu? Convite para o próximo livro. O próximo livro já está encaminhado, já está em andamento. Na verdade, o próximo livro não é o próximo livro, é o terceiro livro. Porque o segundo livro já está pronto, mas não é dele que eu estou falando aqui no primeiro livro. O livro que a gente está propondo aqui, né, no final desse livro, no final da dialética da autoria, você vai ver lá um convite para o outro livro, mas não é o outro livro, como eu já expliquei para vocês. O próximo livro, vou colocar aqui, né, é a Violência Política Educacional. Vezes do governo bolsonarista. Então, esse próximo livro, ele faz uma análise histórica sobre o sistema de ensino, sobre a aula, que é uma violência política educacional. Nós definimos que a aula instrucionista é uma violência política educacional, certo? Então, é um conceito novo, é um termo novo que a gente está trabalhando, que a gente está pesquisando, certo? E essa violência política educacional, aula, é um processo histórico, mas a gente tem a violência política educacional moderna, que é o quê? Que são as ações do governo atual
certo? Na figura dos seus ministros, né? Porque já foram tantos ministros que passaram pelo Ministério da Educação nesse tempo, certo? E sem falar das violências também que o próprio presidente da República comete contra a educação. Então a gente faz uma análise do tempo em que o senhor Weintraub esteve à frente do Ministério da Educação e a gente elencou, né, algumas das violências políticas educacionais que ele praticou, e a gente vai falar sobre todas elas no próximo livro, ou seja, a Universidade da Baúrdia, o contingenciamento de gastos públicos, a polícia na universidade, na escola, a escola militar, a escola cívico-militar, plantação de maconha na universidade. Eu não conheço. Cobrança de mensalidade na pós-graduação, né? Na universidade pública, Futurice, né? Uhum. Acabar com o concurso público para a educação, acabar com eventos científicos, acabar com a publicidade da pesquisa científica, privatizar a educação. Bom, então são vários, né? São várias as violências praticadas tanto pelo Weintraub quanto pelos outros ministros da educação que tiveram lá. Teve como é que é o nome do primeiro ministro da educação? Milton, isso. Uhum. O Milton que falou assim, né? Quais são os seus heróis? O PT tentou matar todos eles. Carla Camurati, cineasta, colocou um Dom Joãozinho, referindo-se a Dom João VI, como reles comedor de frango, sem nenhuma serventia. Ele era um grande estadista, um grande herói. Outro ponto, hoje adolescente viaja. É necessário lembrar que existem contextos sociais diferentes e que as leis dos outros devem ser respeitadas. Aí ele fala assim, brasileiro viajando é um canibal. Rouba coisa dos hotéis e rouba o assento salva-vida do avião. Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. E é esse tipo de coisa que tem que ser revertido na escola. Olha a violência que esse ministro faz contra a sociedade brasileira. Nos chama de canibais e nos chama de ladrões. E mal educado. Porque ele fala que a culpa é tudo da escola. Não, ele pode até me chamar de mal educado, mas me chamar de ladrão, me chamar de canibal. Não, mas dizer que a minha formação é ruim, um próprio ministro da educação é estranho. Quer dizer que o que ele está fazendo durante desse pequeno curto mandato que ele teve lá, a atuação dele nesse ministério, ele não. A gente pontua algumas das agressões dele, mas a gente buscou também alguma coisa que contribuísse com a educação, do básico ao superior, a gente não conseguiu evidenciar. Bom, então tem essa violência política educacional histórica, que é a aula, e a estruturada, né, que é a que está estruturada na modernidade, que é o governo bolsonarista, né, tanto na figura do presidente, infelizmente, né, a figura de um presidente da República violentando a educação e dos seus ministros. Certo? Bom, com isso, o livrinho acaba, né? Leiam, recomendo, super recomendo, né? Aí eu vou passar aqui para minhas anotações. Bom, quero agradecer ao nosso parceiro Jader, do Instituto Multiatual, ele que está abrindo esse canal para a gente, né? Nos deu essa liberdade de apresentar o livro através do Instituto. Certo? Quero até que o Jader me mande depois, né, o endereço dele para a gente mandar o livro lá para o Instituto. Né? Bom, eu quero agradecer meu irmão Anderson e a minha cunhada Priscila, foram os primeiros a comprarem o livro. O livro não tinha nem chegado, estava na editora ainda, e eles já tinham feito a encomenda do livro. Quero agradecer aos compradores do livro, né? São tantos, né? Veja, nossa, batemos o recorde. Nossos apoiadores. A todos os meus amigos, certo? Principalmente aqueles que conhecem a minha trajetória,
que sabem da dificuldade ou da facilidade de publicar esse livro. Aos meus alunos, né, bom vê-los aí, tá? Espero que continuem estudando, crescendo e um dia se tornem autores também. Eu acho que da minha parte é só, né? Agora, por favor. Eu vim para encerrar? Pode encerrar. Você vai fazer os agradecimentos aí ainda e vai encerrar. Pode ficar à vontade. Eu vou fazer primeiro, inicialmente, né, agradecer a todos que estão aqui nesse momento. Já passa mais de 1h20 que nós estamos falando, eles estão conosco. Quero agradecer muito para os amigos de coração que adotam nossas ideias. Antes, eu quase esqueci um agradecimento super especial para minha amiga Shirley. Tá, a dona Shirley, Shirloca, que a gente ama tanto. Mãe da Márcia, nossa E a nossa amigona do peito mesmo, que a gente ama de paixão, Márcia Timonilke. Te amo, amiga! E aproveitando esse agradecimento, levando esse beijo a todos os nossos apoiadores, principalmente os apoiadores das nossas ideias, que são pessoas que nos conhecem há um bom tempo, ou não, conheceram há poucos dias, e que sabem que tudo que está escrito nesse texto, nesse livro, são provocações e ações da nossa vivência docente, são ações que nós vivemos e vivenciamos. Isso está na nossa prática, que a gente busca levar para a escola cotidianamente. Mostrando novamente o livro físico. Ele agora chegou, a gente já tinha feito uma palestra inicial apresentando a ideia. Agradecemos. E aí, agora que ele chegou, nos nossos canais, do Facebook, do Instagram, tem um link para venda que quem quiser comprar, e aqui na descrição do vídeo também vai ter, porque é importante a gente estar lembrando que a gente está em isolamento social, mas a gente vai mandar por correio, vai chegar todo bonitinho, arrumadinho, higienizado na sua casa, vai ter toda a segurança, até porque quando a gente terminar esse isolamento, que vai chegar o momento, a gente vai fazer a noite de autógrafo oficial. Esse momento você vai ganhar ele autografado, conforme você quiser, você vai relatar lá no link de venda. E no dia da noite de autógrafo oficial, que vai ser presencial, que a gente ainda vai fazer, você vai levar o seu livro e vai poder tirar fotos com os autores e vai poder pedir novamente que ele seja autografado. Aí é a opção que vocês vão adquirir. Tá Você não quer criar, então, já aproveitando, né, um sistema para o sorteio das camisetas, né? Sim. E eu vou colocar no Facebook, no Instagram, para ser compartilhado. A gente vai sortear um kit do livro, que é o kit infelizmente, gente, a gente vive num mundo capitalista, que a gente é muito idealizador, a gente gostaria muito de ter dado um livro para todo mundo, mas infelizmente não temos essa condição. Vai chegar um momento que vai ter o e-book e a gente vai liberar esse e-book daqui para frente. Então, a gente vai sortear um livro, uma camiseta e autógrafos e uma carta vamos dizer assim, uma carta de apresentação dos autores para você, de uma forma muito pessoal, uma coisa bem legal. E aí eu vou publicar esses links para vocês fazerem esse compartilhamento, ajudar a gente a vender o livro e também a divulgar a ideia, porque o principal é isso, a gente nem quer vender o livro, a gente só quer vender o livro porque a gente tem que pagar. Mas senão a gente quer divulgar a ideia, que é essa proposta. Para isso, já tem outro convite rolando agora, que é o finalzinho. A gente, junto ao nosso parceiro do Jader, da Multiatual, a gente vai fazer um curso. Esse curso é totalmente gratuito, com certificação, todo bonitinho, para você aprender na prática o que é ser autor. Esse curso é para você que é professor e para você que não é professor e que tem desejo de ser autor. Você que é acadêmico, vamos fazer, vamos produzir, vamos publicar, vamos fazer coisas, vamos fazer parcerias legais, a gente vai conhecer gente que quer publicar com assuntos que a gente quer publicar. Então a gente vai fazer parcerias também nesse curso. Eu vou melhorar. As pessoas que se matricularem no curso, que é gratuito, certo? Nós vamos discutir a vértebra da autoria do livro, certo? Nesse curso, para você entender um pouco mais sobre esses passos metodológicos para se tornar autor. No final do curso, que serão quantos dias? 8? São 8 encontros. 8 encontros. Totalmente online. Totalmente online.
Os alunos que estiverem presentes no curso irão publicar um artigo com a gente. Ai, Próximo artigo que que a gente for publicar, o aluno vai estar junto com a gente. Nossos autores. Certo? Serão nossos autores. Que maravilha. E aí, então, dentro de um mês, mais ou menos, a gente vai acabar de organizar o curso, vai disponibilizar para vocês essa inscrição. E, assim, a proposta é que vocês venham conhecer a ideia mesmo efetivamente, tá? A metodologia do dialética da autoria, certo? O convite está feito, o agradecimento, assim, de coração para vocês todos que estão aqui participando. A última palestra, eu fiquei tão lisonjeada de ver tanta gente que participou, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que essa ação é sementinha. A gente está plantando, para que no futuro a gente colha muitos autores. Eu quero ver vocês publicando livros maravilhosos e participando. Ao contrário, eu assistindo vocês. Boa noite e obrigada a todos pelo carinho e pela atenção. Boa noite, gente. Muito obrigada.